No coração da Península Arábica do século VII, entre rotas de caravanas, santuários antigos e rivalidades tribais, nasceu uma das figuras mais influentes da história humana. Meca era um ponto de encontro de crenças, interesses comerciais e disputas de poder, um mundo marcado por tradições ancestrais e profundas desigualdades. Foi nesse cenário fragmentado que Maomé surgiu, não como um conquistador armado no início, mas como um homem que afirmava carregar uma mensagem capaz de reorganizar valores, leis e formas de convivência. Sua trajetória atravessaria o deserto e alcançaria impérios, alterando o curso religioso, político e cultural de regiões inteiras. Esta é uma história de fé e conflito, de resistência e transformação, de um líder que uniu povos sob uma nova visão de mundo. Se você quer entender como tudo isso começou e por que seus efeitos ainda ecoam hoje, curta o vídeo, inscreva-se no canal e vamos começar a história. Antes do surgimento do Islã, a síntese de Península Arábica era uma vasta região marcada por contrastes profundos. Grandes extensões de deserto conviviam com oásis férteis, rotas comerciais estratégicas e cidades que funcionavam como pontos de encontro entre mundos distintos. Não havia um poder central capaz de unificar politicamente a região. A vida era organizada sobretudo em torno das tribos, estruturas baseadas em laços de sangue, alianças e códigos de honra que regulavam a convivência, a proteção mútua e também os conflitos. A lealdade ao clã era o valor supremo, muitas vezes acima de qualquer noção mais ampla de justiça ou humanidade. A economia árabe girava em torno do comércio, da criação de animais e, em menor escala, da agricultura nos locais onde a água permitia. As caravanas ligavam o sul da Arábia, rico em incenso e especiarias, às terras do Levante, da Mesopotâmia e do Império Bizantino. Essas rotas faziam da península uma ponte entre grandes civilizações, ainda que seus habitantes permanecessem politicamente fragmentados. Mercadores árabes transportavam mercadorias, mas também ideias, histórias e crenças que circulavam entre o Mediterrâneo, a África e a Ásia. Nesse contexto, Meca ocupava uma posição singular. Embora não fosse a cidade mais rica nem a mais populosa, possuía enorme importância simbólica e econômica. Seu prestígio vinha da Caaba, um antigo santuário que abrigava imagens de diversas divindades veneradas pelas tribos árabes. Todos os anos, peregrinos de diferentes regiões viajavam até Meca para rituais religiosos, o que garantia segurança temporária nas rotas e impulsionava o comércio local. A cidade prosperava como um centro espiritual plural, onde o politeísmo era dominante, mas onde também circulavam judeus, cristãos e monoteístas árabes que buscavam um Deus único fora das tradições tribais. A sociedade árabe daquele período era profundamente desigual. A força e a linhagem determinavam o status social. Os mais vulneráveis, como órfãos, viúvas e pobres, dependiam da proteção do clã para sobreviver. A escravidão era uma realidade comum, e práticas como a vingança de sangue perpetuavam ciclos intermináveis de violência. Ao mesmo tempo, havia valores admirados e cultivados: hospitalidade, coragem, lealdade e eloquência. A poesia ocupava um papel central, funcionando como registro histórico, expressão de identidade e instrumento de prestígio entre as tribos. Foi nesse mundo que nasceu Maomé, por volta do ano 570, na cidade de Meca. Ele pertencia ao clã dos Banu Hashim, uma ramificação respeitada da tribo dos Coraíxitas, responsável pela administração da Caaba e pela recepção dos peregrinos. Embora seu clã tivesse prestígio, não estava entre os mais ricos, o que colocava Maomé em uma posição intermediária dentro da hierarquia social da cidade. Essa condição o aproximaria tanto das elites quanto das camadas mais humildes, oferecendo-lhe uma visão ampla das tensões que atravessavam a sociedade mequense. A infância de Maomé foi marcada por perdas precoces. Seu pai, Abdallah, morreu antes mesmo de seu nascimento, durante uma viagem comercial. Pouco depois, sua mãe, Amina, faleceu quando ele ainda era criança, deixando-o órfão em um mundo onde a proteção familiar era essencial para a sobrevivência. Inicialmente, Maomé ficou sob os cuidados de seu avô,
Abd al-Muttalib, uma figura respeitada em Meca, conhecido por sua autoridade moral e por sua ligação com os rituais da Caaba. No entanto, essa segurança também seria breve. A morte do avô levou Maomé a viver sob a tutela de seu tio Abu Talib, que assumiu a responsabilidade de criá-lo. Essas experiências moldaram profundamente sua sensibilidade. Crescer sem os pais em uma sociedade que valorizava fortemente os laços familiares fez com que Maomé conhecesse desde cedo a fragilidade social e a dependência da solidariedade alheia. Ao acompanhar o tio, um comerciante que enfrentava dificuldades financeiras, Maomé teve contato direto com a realidade das caravanas, das negociações e das incertezas do comércio. Ainda jovem, participou de viagens que o levaram além de Meca, permitindo-lhe observar costumes diferentes e ouvir narrativas religiosas diversas. A convivência com judeus e cristãos, especialmente em regiões próximas à Síria, expôs Maomé a tradições monoteístas que falavam de profetas, revelações e responsabilidade moral diante de um Deus único. Embora essas influências não formassem ainda um sistema coerente em sua mente, elas contribuíram para um ambiente intelectual e espiritual mais amplo do que aquele restrito ao politeísmo tribal. Ao mesmo tempo, Maomé testemunhava em sua própria cidade as contradições de uma sociedade que lucrava com a peregrinação religiosa, mas negligenciava os mais frágeis e normalizava injustiças profundas. Desde cedo, Maomé construiu uma reputação de honestidade e confiabilidade. Em um meio onde disputas e enganos comerciais eram comuns, ele passou a ser conhecido como alguém digno de confiança, capaz de mediar conflitos e cumprir acordos. Essa imagem não surgiu de feitos grandiosos, mas de uma conduta constante, observada por aqueles que conviviam com ele. Sua personalidade discreta contrastava com o ambiente competitivo e muitas vezes agressivo de Meca. Assim, antes mesmo de qualquer experiência profética, Maomé já era produto e observador atento de seu tempo. Ele nasceu em uma Arábia fragmentada, aprendeu a sobreviver em uma sociedade baseada na honra e no clã, conheceu a dor da perda e a importância da solidariedade, e circulou por rotas que conectavam culturas e crenças distintas. Esse conjunto de vivências formaria o pano de fundo essencial para tudo o que viria depois. O mundo em que Maomé cresceu estava repleto de tensões, mas também de possibilidades, e seria justamente nesse terreno instável que uma nova mensagem começaria pouco a pouco a tomar forma. À medida que Maomé avançava da adolescência para a vida adulta, Meca continuava a pulsar como um centro comercial dinâmico e, ao mesmo tempo, profundamente desigual. As caravanas que cruzavam o deserto traziam prosperidade para alguns clãs, enquanto grande parte da população permanecia vulnerável às oscilações do comércio e à ausência de mecanismos de proteção social. Foi nesse cenário que Maomé consolidou sua identidade, não como um líder religioso, mas como um homem comum, inserido nas rotinas e exigências da cidade. Sob a tutela de seu tio Abu Talib, Maomé passou a acompanhar com mais frequência as caravanas comerciais. Essas viagens exigiam resistência física, habilidade de negociação e, sobretudo, confiança. Mercadorias valiosas cruzavam territórios instáveis, e qualquer falha de caráter podia comprometer acordos e colocar vidas em risco. Nesse ambiente, Maomé destacou-se por sua conduta consistente. Não era o mais eloquente nem o mais ambicioso, mas demonstrava uma integridade rara. Pouco a pouco, ganhou o reconhecimento de mercadores e líderes tribais, recebendo o apelido de Al-Amin, o Confiável, um título que sintetizava a percepção coletiva sobre seu caráter. Essa reputação abriu portas importantes. Entre as figuras mais influentes de Meca estava Khadija bint Khuwailid, uma viúva rica e respeitada que administrava seus próprios negócios em uma sociedade predominantemente masculina. Khadija contratava agentes para conduzir suas caravanas, e Maomé foi um deles. Durante as viagens a serviço dela, demonstrou não apenas competência comercial, mas também honestidade nos relatórios e cuidado com os bens confiados a ele. O êxito dessas missões fortaleceu a admiração de Khadija, que passou a vê-lo como alguém distinto dos demais mercadores.
O relacionamento entre Maomé e Khadija evoluiu de forma gradual, marcado por respeito mútuo. Apesar da diferença de idade, o casamento uniu duas trajetórias complementares. Khadija ofereceu estabilidade material, apoio emocional e prestígio social. Maomé, por sua vez, trouxe serenidade, lealdade e uma parceria baseada mais na confiança do que em convenções tribais. Esse casamento representou um ponto de equilíbrio em sua vida, afastando-o das preocupações mais imediatas da sobrevivência e permitindo-lhe observar com maior distanciamento as transformações de sua sociedade. Durante esse período, Maomé viveu anos de relativa tranquilidade, constituiu família, participou da vida econômica de Meca e manteve boas relações com diferentes clãs. No entanto, essa estabilidade externa contrastava com um inquieto processo interior. À medida que amadurecia, tornava-se cada vez mais sensível às tensões morais que o cercavam. A ostentação de riqueza por parte das elites, a exploração de pobres e órfãos, a normalização da violência e a fragilidade dos laços sociais despertavam nele um desconforto crescente. Meca prosperava, mas o preço dessa prosperidade parecia alto. A cidade que se apresentava como centro espiritual abrigava práticas religiosas fragmentadas, muitas vezes associadas a interesses econômicos. A devoção às divindades tribais coexistia com corrupção, rivalidades e injustiças abertas. Para Maomé, essa contradição tornava-se difícil de ignorar. Ele não se sentia atraído pelas celebrações exuberantes, nem pelas disputas por prestígio que dominavam a vida pública. Em vez disso, desenvolveu uma postura mais reservada, inclinada à reflexão. Influenciado por tradições monoteístas que conhecera em suas viagens e por relatos que circulavam em Meca, Maomé passou a questionar o sentido da existência e a natureza do divino. Essas reflexões não eram ainda uma rejeição aberta ao politeísmo local, mas indicavam um distanciamento gradual. Ele buscava coerência entre fé e conduta, algo que não encontrava plenamente nas práticas religiosas dominantes. Essa busca interior não o tornava um asceta isolado, mas alguém atento às falhas de sua sociedade e à necessidade de um fundamento moral mais sólido. Com o apoio de Khadija, Maomé encontrou espaço para cultivar momentos de recolhimento. Ele se afastava periodicamente da agitação da cidade, buscando silêncio e contemplação. Esses períodos de introspecção não eram incomuns entre alguns árabes que se sentiam desconfortáveis com o politeísmo e com a vida urbana de Meca. No entanto, em Maomé, essa inclinação parecia mais profunda, acompanhada de um senso de responsabilidade crescente diante do sofrimento humano que observava ao seu redor. A maturidade trouxe também um olhar mais crítico sobre o papel das tradições tribais. Maomé reconhecia o valor da solidariedade e da honra, mas percebia como esses mesmos princípios podiam ser usados para justificar injustiças e exclusões. A proteção do clã, essencial para a sobrevivência, tornava-se um obstáculo à justiça quando favorecia os poderosos e abandonava os frágeis. Esse dilema ocupava seus pensamentos, alimentando uma inquietação que não encontrava respostas simples. Assim, os anos que antecederam sua vida pública foram marcados por uma tensão silenciosa. Externamente, Maomé era um comerciante respeitado, marido dedicado e membro funcional da sociedade mequense. Internamente, porém, experimentava um distanciamento progressivo dos valores predominantes e uma busca insistente por sentido. Essa fase não foi de ruptura, mas de preparação. As experiências acumuladas, o contato com diferentes crenças, a estabilidade proporcionada por Khadija e a observação crítica da realidade social criaram as condições para uma transformação que ainda estava por vir. Sem discursos, sem seguidores e sem pretensão de liderança, Maomé atravessava esse período como alguém à espera de algo indefinido, mas necessário. O mundo ao seu redor parecia carecer de um eixo moral mais amplo, e ele próprio sentia que sua trajetória, até então comum, estava se aproximando de um ponto decisivo. O silêncio que buscava não era fuga, mas escuta, e nesse silêncio começava a se formar o terreno sobre o qual uma nova mensagem encontraria voz.
Por volta dos 40 anos de idade, Maomé já havia incorporado à sua rotina períodos regulares de retiro e contemplação. Ele buscava o silêncio fora de Meca, afastando-se do ruído do comércio, das disputas tribais e das cerimônias religiosas que já não lhe ofereciam respostas. Um desses locais era o Monte Hira, uma elevação rochosa próxima à cidade, onde uma caverna simples servia de abrigo para a reflexão. Ali, longe dos olhares da sociedade mequense, Maomé passava noites em recolhimento, ponderando sobre o sentido da vida, a injustiça social e a relação entre o ser humano e o divino. Foi nesse contexto que ocorreu a experiência que marcaria uma ruptura definitiva em sua trajetória. Durante uma dessas noites, Maomé vivenciou aquilo que descreveu como uma revelação. Segundo a tradição islâmica, ele foi tomado por uma presença avassaladora que o convocou a recitar palavras que não acreditava ser capaz de pronunciar. O impacto foi profundo e perturbador. Longe de uma sensação imediata de exaltação, Maomé experimentou medo, confusão e um intenso abalo emocional. A experiência não lhe trouxe, naquele momento, clareza ou segurança, mas uma consciência esmagadora de algo que transcendia sua compreensão. Abalado, Maomé deixou o Monte Hira e retornou para casa em Mimsendistunku, estado de grande angústia. Foi Khadija quem o acolheu nesse momento decisivo. Ao ouvir o relato do que havia ocorrido, ela não interpretou a experiência como loucura ou delírio, mas como algo significativo. Seu apoio foi essencial para que Maomé não sucumbisse ao medo. Khadija reforçou sua confiança no caráter do marido, lembrando-lhe de sua honestidade, compaixão e senso de justiça, e afirmando que alguém com tais qualidades não poderia ser abandonado ou enganado por uma força maligna. Buscando compreensão, Khadija levou Maomé até um parente próximo, conhecido por seu conhecimento das tradições religiosas monoteístas. Esse encontro ofereceu uma interpretação que ajudou a dar sentido inicial à experiência. Maomé estaria sendo chamado a transmitir uma mensagem divina, assim como os profetas das antigas escrituras. Essa leitura não eliminou suas dúvidas, mas forneceu um enquadramento que transformava o medo em responsabilidade. A revelação não era um privilégio, mas um fardo. Nos meses seguintes, as experiências continuaram de forma intermitente. As palavras que Maomé afirmava receber enfatizavam a unicidade de Deus, a necessidade de justiça, a responsabilidade moral e a atenção aos mais vulneráveis. Não havia ainda um projeto político, nem uma ruptura explícita com a ordem social vigente, mas a mensagem continha implicações profundas. Ao afirmar que todos os seres humanos eram iguais diante de um único Deus, ela colocava em xeque hierarquias, tribais, privilégios econômicos e a autoridade religiosa baseada no politeísmo. O início da pregação foi discreto. Maomé não se apresentou publicamente como profeta, nem buscou confrontar diretamente as elites de Meca. Seus primeiros ouvintes foram pessoas próximas, que o conheciam intimamente e confiavam em seu caráter. Khadija foi a primeira a aceitar sua mensagem. Logo depois, alguns familiares e amigos se aproximaram, atraídos não por promessas de poder, mas pela coerência entre a mensagem e a vida de quem a transmitia. Entre esses primeiros seguidores estavam indivíduos de diferentes condições sociais, o que já indicava o alcance potencial da nova fé. Esse pequeno grupo formava uma comunidade silenciosa, unida mais pela convicção espiritual do que por qualquer estrutura formal. As reuniões eram simples, centradas na recitação das palavras reveladas e na reflexão sobre seu significado. Para muitos deles, a mensagem oferecia uma resposta a um mal-estar antigo, uma alternativa moral a um mundo marcado por desigualdades e violência. Ainda assim, o movimento permanecia quase invisível aos olhos da maioria da população de Meca. Com o tempo, porém, a pregação tornou-se mais aberta. À medida que Maomé falava em espaços públicos e dirigia sua mensagem a um público mais amplo, as reações começaram a surgir. Para muitos mequenses, suas palavras eram estranhas, desafiadoras ou simplesmente incômodas. A ideia de abandonar as divindades ancestrais em favor de um único Deus era vista como uma ameaça às tradições tribais e à identidade coletiva. Além disso,
A centralidade da Caaba como santuário politeísta estava diretamente ligada à prosperidade econômica da cidade. Qualquer questionamento a esse sistema despertava preocupação entre os líderes coraixitas. Inicialmente, a oposição assumiu a forma de desconfiança e ridicularização. Maomé foi acusado de ser poeta, adivinho ou alguém influenciado por forças invisíveis. Essas explicações buscavam desqualificar sua mensagem sem confrontá-la diretamente. Para as elites, era mais conveniente tratar suas palavras como delírio individual do que reconhecer o potencial transformador de suas ideias. Ao mesmo tempo, tentativas foram feitas para persuadi-lo a moderar seu discurso ou integrá-lo às práticas religiosas existentes. À medida que o número de seguidores crescia, ainda que lentamente, a postura dos líderes de Meca tornou-se mais rígida. Eles percebiam que a mensagem não era apenas uma crença pessoal, mas um questionamento estrutural da ordem social. A igualdade moral pregada por Maomé enfraquecia a autoridade baseada na linhagem. A ênfase na responsabilidade individual diante de Deus relativizava o poder dos clãs, e a crítica à acumulação de riqueza sem solidariedade atingia diretamente os interesses das famílias mais influentes. Para Maomé, esse período foi marcado por tensão constante. Ele não buscava o conflito, mas também não recuava daquilo que considerava uma missão inevitável. As revelações continuavam, moldando gradualmente uma visão de mundo mais clara e coesa. Cada nova mensagem reforçava a ideia de que o anúncio não poderia permanecer restrito ao círculo íntimo. A responsabilidade de transmitir o que recebia tornava-se cada vez mais pesada, assim como as consequências de fazê-lo. Assim, o que começara como uma experiência solitária em uma caverna transformava-se pouco a pouco em um movimento que despertava atenção e inquietação. A pregação discreta dava lugar a um confronto silencioso entre duas formas de compreender o mundo, uma ancorada na tradição tribal e nos interesses estabelecidos, outra orientada por uma ética universal e por uma noção de transcendência que ultrapassava fronteiras sociais. Maomé avançava nesse caminho sem garantias de sucesso, sustentado apenas pela convicção de que a mensagem que carregava não lhe pertencia, mas precisava ser anunciada, independentemente do custo. Com o passar dos anos, a mensagem proclamada por Maomé deixou de ser um fenômeno restrito a pequenos círculos e passou a ocupar um espaço cada vez mais visível na vida de Meca. Ainda que o número de seguidores não fosse numericamente expressivo, sua presença tornava-se impossível de ignorar. Homens e mulheres de diferentes clãs, alguns pobres e marginalizados, outros ligados a famílias respeitadas, começavam a adotar uma fé que questionava as bases espirituais e sociais da cidade. Esse crescimento gradual intensificou as tensões entre a nova comunidade e as elites coraixitas, que viam no Islã uma ameaça direta à ordem estabelecida. A reação inicial, marcada por zombaria e descrédito, deu lugar a estratégias mais duras. Os líderes de Meca perceberam que a mensagem não se dissolveria com o tempo e que Maomé não estava disposto a recuar ou a negociar princípios fundamentais. O monoteísmo pregado por ele confrontava diretamente o sistema religioso que sustentava a economia local. A Caaba, centro de peregrinação politeísta, era também a base do prestígio e da riqueza coraichita. A rejeição das divindades tradicionais colocava em risco não apenas crenças, mas interesses concretos. A perseguição assumiu diferentes formas, variando conforme a posição social dos convertidos. Aqueles que pertenciam a clãs poderosos eram submetidos a pressões psicológicas, isolamento e ameaças veladas. Já os muçulmanos sem proteção, tribal sobretudo escravizados e estrangeiros, enfrentavam violência física aberta. Espancamentos, humilhações públicas e privações tornaram-se práticas recorrentes. O objetivo era claro: forçar a renúncia da nova fé e desencorajar outros de segui-la. Apesar da hostilidade crescente, Maomé orientava seus seguidores à paciência e à resistência moral, evitando confrontos armados. As revelações desse período enfatizavam a perseverança diante da injustiça, a confiança em Deus e a ideia de
que o sofrimento terreno não anulava a dignidade espiritual. Esses ensinamentos ajudaram a moldar uma identidade coletiva baseada não na força, mas na convicção. A fé deixava de ser apenas uma crença individual e passava a funcionar como um vínculo comunitário. À medida que a pressão aumentava, alguns muçulmanos buscaram refúgio fora de Meca. Uma parte do grupo migrou para a Abissínia, um reino cristão governado por um rei conhecido por sua justiça. Essa decisão, tomada com o consentimento de Maomé, revela a gravidade da situação e a necessidade de proteger a comunidade nascente. A migração não representava abandono da missão, mas uma estratégia de sobrevivência diante de um ambiente cada vez mais hostil. Enquanto isso, Maomé continuava sua pregação em Meca, mesmo sob ameaça constante. Ele era protegido em certa medida por seu clã, especialmente por seu tio Abu Talib, cuja posição impedia que as elites agissem diretamente contra ele. No entanto, essa proteção não eliminava a pressão social. Tentativas de negociação surgiram, oferecendo-lhe status, riqueza ou poder político em troca do abandono de sua mensagem. Todas foram recusadas, reforçando a percepção de que o movimento não podia ser comprado nem absorvido pela ordem vigente. A resposta das lideranças coraixitas tornou-se então mais coordenada. Um boicote econômico e social foi imposto aos clãs que apoiavam Maomé. Durante anos, essas famílias enfrentaram isolamento quase total. Não podiam negociar, casar ou manter relações comerciais com o restante da cidade. O impacto foi severo. A escassez de alimentos e recursos levou muitos à fome, e o sofrimento marcou profundamente a memória coletiva da primeira comunidade muçulmana. Esse período testou os limites da resistência e da solidariedade interna. Em meio a essas dificuldades, os princípios centrais do Islã começaram a se consolidar com maior clareza. As revelações enfatizavam a unicidade absoluta de Deus, a responsabilidade moral de cada indivíduo e a importância da justiça social. A caridade, o cuidado com órfãos e pobres e a condenação da arrogância e da exploração tornaram-se elementos fundamentais da mensagem. A fé não era apresentada como uma fuga do mundo, mas como um compromisso ético com a transformação da realidade. O sofrimento compartilhado fortaleceu os laços entre os seguidores. A comunidade, ainda pequena, desenvolveu uma consciência coletiva baseada na empatia e no apoio mútuo. A experiência da perseguição ensinou que a fé exigia não apenas crença, mas coragem e disciplina. Cada novo versículo revelado parecia responder diretamente às circunstâncias enfrentadas, oferecendo orientação prática e espiritual para um grupo sob constante ameaça. Esse período também aprofundou a própria liderança de Maomé. Longe de assumir uma postura autoritária, ele se apresentava como parte da comunidade, compartilhando suas dificuldades e reafirmando a centralidade da mensagem acima de sua pessoa. Sua autoridade derivava da coerência entre palavra e ação, da disposição em sofrer junto com seus seguidores e da firmeza em manter princípios mesmo diante da adversidade. Ao final dessa fase, o Islã já não era apenas uma pregação incômoda, mas uma realidade social irreversível. A tentativa de silenciar a mensagem por meio da repressão havia produzido o efeito oposto, tornara-a mais coesa, mais definida e mais resistente. Em meio à hostilidade de Meca, a primeira comunidade muçulmana consolidava sua identidade ética e espiritual, preparando-se, ainda sem saber, para uma transformação muito maior. O sofrimento, longe de extinguir o movimento, havia se tornado parte essencial de sua formação, moldando valores que continuariam a orientar seus seguidores nos desafios que estavam por vir. A crescente hostilidade em Meca tornara a permanência da comunidade muçulmana cada vez mais insustentável. Apesar da resistência moral e da coesão interna, o ambiente estava carregado de ameaças reais, e a proteção tribal que ainda cercava Maomé mostrava sinais de enfraquecimento. A morte de Abu Talib, seu tio e principal defensor político, e de Khadija, sua esposa e maior apoio emocional, marcou o fim de um período de relativo amparo. Sem essas figuras,
Maomé encontrava-se mais exposto e seus seguidores mais vulneráveis do que nunca. Foi nesse contexto que surgiu uma possibilidade inesperada. Ao norte de Tibete, Meca, a cidade de Yatrib vivia suas próprias tensões internas. Habitada por tribos árabes rivais e por comunidades judaicas estabelecidas há gerações, a cidade sofria com conflitos constantes e a ausência de uma autoridade capaz de mediar disputas. Representantes de Yatrib, que haviam tido contato com a mensagem islâmica durante as peregrinações, viram em Maomé não apenas um líder religioso, mas alguém capaz de oferecer um novo eixo moral e político. Após encontros discretos e acordos graduais, foi feito um convite para que ele se estabelecesse ali como mediador e guia da comunidade. A decisão de deixar Meca não foi simples. A cidade era o local de nascimento de Maomé, o centro espiritual de sua sociedade e o espaço onde a mensagem havia surgido. Ainda assim, a permanência significava risco constante de violência e possível aniquilação do movimento nascente. A migração, conhecida como Hégira, não foi apenas uma fuga, mas um passo estratégico e profundamente simbólico. Representava a transição de uma comunidade perseguida para a possibilidade concreta de organização social. O deslocamento ocorreu de forma gradual e cautelosa, com os seguidores partindo aos poucos, até que o próprio Maomé deixasse Meca em circunstâncias delicadas, escapando de planos para silenciá-lo definitivamente. A chegada a Yatrib marcou um ponto de inflexão decisivo. A cidade passou a ser conhecida como Medina, a cidade do profeta, refletindo sua nova centralidade na vida da comunidade islâmica. Diferentemente de Meca, onde Maomé era apenas um pregador contestado, em Medina ele foi recebido como líder reconhecido. Essa mudança redefiniu completamente sua função. A partir desse momento, sua autoridade não se limitava à transmissão de mensagens espirituais, mas se estendia à organização política, à mediação de conflitos e à elaboração de normas jurídicas. O primeiro desafio foi construir uma comunidade a partir de grupos distintos. Os muçulmanos, vindos de Meca, conhecidos como emigrantes, chegaram sem posses, tendo abandonado casas, bens e redes de apoio. Os habitantes locais que aceitaram o Islã tornaram-se seus anfitriões, compartilhando recursos e assumindo compromissos de solidariedade inéditos para uma sociedade tribal. Esse gesto não apenas garantiu a sobrevivência material dos recém-chegados, mas estabeleceu um novo tipo de vínculo social, baseado na fé e na cooperação, e não exclusivamente no sangue ou na origem. Ao mesmo tempo, Medina não era composta apenas por muçulmanos. Comunidades judaicas e grupos árabes que não haviam aderido ao Islã faziam parte do tecido social da cidade. Governar esse espaço exigia equilíbrio e pragmatismo. Maomé atuou na elaboração de um acordo que regulava as relações entre os diferentes grupos, estabelecendo direitos, deveres e mecanismos de defesa coletiva. Esse pacto reconhecia a diversidade religiosa e afirmava a responsabilidade compartilhada pela segurança e pela justiça, introduzindo uma forma inédita de organização política na região. A liderança de Maomé em Medina caracterizou-se por uma combinação de autoridade moral e capacidade administrativa. As revelações continuavam a orientar a vida espiritual da comunidade, mas também ofereciam diretrizes práticas para questões cotidianas, disputas familiares, relações comerciais, solidariedade social e responsabilidade coletiva. A fé deixava de ser apenas resistência interior e passava a estruturar uma sociedade em formação. O Islã assumia, assim, uma dimensão pública e normativa. Essa transição trouxe novos desafios. A necessidade de defesa tornou-se uma realidade concreta. Meca continuava a representar uma ameaça, e as rotas comerciais da região eram palco de tensões constantes. A comunidade de Medina precisava equilibrar princípios éticos com exigências de sobrevivência. Maomé enfrentava decisões difíceis, nas quais cada escolha tinha implicações religiosas, políticas e humanas. O papel de líder exigia não apenas convicção espiritual, mas discernimento diante de circunstâncias complexas. Internamente,
também surgiam tensões. A convivência entre grupos com histórias e expectativas distintas nem sempre era harmoniosa. Rivalidades antigas não desapareciam automaticamente, e a adaptação a uma nova ordem moral exigia tempo. Maomé atuava como mediador, reforçando a ideia de que a comunidade se sustentava pela justiça e pela responsabilidade mútua. A autoridade não era imposta apenas pela força, mas construída por meio do exemplo e da capacidade de ouvir e arbitrar. A Hégira, portanto, representou muito mais do que uma mudança geográfica. Ela marcou o nascimento de uma comunidade organizada, capaz de se sustentar, se defender e se expandir. Foi em Medina que o Islã deixou de ser apenas uma mensagem proclamada sob perseguição e se tornou uma experiência social concreta. A figura de Maomé também se transformou. De pregador, marginalizado, ele passou a líder de uma sociedade plural, responsável por harmonizar fé, política e justiça. Esse período lançou as bases para tudo o que viria depois. As decisões tomadas em Medina moldaram não apenas o futuro da comunidade muçulmana, mas a própria forma como o Islã se relacionaria com o poder e a diversidade. Em meio a desafios inéditos, Maomé conduzia um experimento histórico singular, no qual espiritualidade e governança se entrelaçavam de maneira inseparável. A partir desse ponto, a mensagem que nascera em uma caverna já não podia mais ser confinada ao silêncio ou à margem da história. A instalação da comunidade muçulmana em Medina não significou o fim das tensões com Meca. Ao contrário, a Hégira redefiniu o conflito em novos termos. Aquilo que antes era uma perseguição interna transformou-se em uma rivalidade aberta entre dois polos políticos e econômicos. Para as elites coraixitas, a presença de Maomé em Medina representava uma ameaça concreta, não apenas religiosa, mas estratégica. A nova comunidade ocupava uma posição-chave nas rotas comerciais que ligavam Meca ao norte, afetando interesses vitais e alterando o equilíbrio regional. Nos primeiros tempos, os confrontos não assumiram imediatamente a forma de guerras em larga escala. Tratava-se de um ambiente instável, marcado por escaramuças, alianças incertas e demonstrações de força. Para a comunidade de Medina, a questão central era a sobrevivência. Muitos dos emigrantes haviam perdido tudo ao deixar Meca, e a hostilidade dos coraixitas impedia qualquer reconciliação econômica. Nesse contexto, ações contra caravanas mequenses passaram a ocorrer, não apenas como resposta política, mas como forma de compensar perdas e afirmar presença. O primeiro grande confronto armado ocorreu em circunstâncias que ilustram bem a fragilidade da situação. Um grupo relativamente pequeno de muçulmanos enfrentou uma caravana fortemente protegida pelos coraixitas. O embate, inesperado em sua escala, terminou com uma vitória para Medina. O resultado teve impacto desproporcional ao tamanho da batalha. Para os muçulmanos, foi a confirmação de que a comunidade podia se defender. Para Meca, foi um choque que exigia resposta. A partir desse momento, o conflito deixou de ser episódico e passou a estruturar as relações entre as duas cidades. A reação coraixita não tardou. No confronto seguinte, forças significativamente maiores avançaram contra Medina. O embate foi duro e marcado por erros estratégicos que resultaram em perdas significativas para os muçulmanos. A derrota parcial revelou os limites da comunidade e expôs sua vulnerabilidade. Longe de ser interpretado como abandono divino, esse episódio foi incorporado à mensagem como lição moral e coletiva. A disciplina, a obediência e a coesão tornaram-se temas centrais, reforçando a ideia de que a vitória não dependia apenas da fé, mas também da responsabilidade humana. Esses conflitos moldaram profundamente a autoridade de Maomé. Em Medina, ele não era apenas o transmissor da revelação, mas o comandante responsável por decisões que envolviam vidas, alianças e o futuro da comunidade. Sua liderança combinava orientação espiritual e cálculo estratégico. Cada ação precisava ser justificada não apenas em termos militares, mas também éticos. A guerra não era apresentada como um fim em si mesma, mas como resposta a agressões contínuas e como meio de garantir a sobrevivência da comunidade. Com o prolongamento do conflito,
as alianças tribais tornaram-se cada vez mais importantes. Tribos vizinhas avaliavam cuidadosamente seus interesses, observando o crescimento da influência de Medina e a resiliência de seus habitantes. Algumas se aproximaram por convicção religiosa, outras por pragmatismo político. O Islã, nesse processo, deixava de ser apenas uma identidade espiritual e passava a funcionar como um eixo de reorganização regional. A adesão à nova fé implicava também inserção em uma rede de proteção, lealdade e cooperação. Meca, por sua vez, buscou isolar Medina por meio de coalizões mais amplas. Um dos momentos mais críticos ocorreu quando uma grande aliança tribal marchou para cercar a cidade. Diante de forças numericamente superiores, a comunidade muçulmana adotou uma estratégia defensiva inédita na região, adaptando técnicas aprendidas em outros contextos. O cerco prolongado colocou à prova não apenas a capacidade militar, mas a resistência psicológica da população. A retirada dos atacantes sem uma vitória decisiva reforçou a posição de Medina e enfraqueceu o prestígio dos coraixitas. Esses anos de conflito redefiniram a mensagem islâmica em sua dimensão pública. As revelações passaram a abordar com maior frequência temas como justiça em tempos de guerra, limites da violência, tratamento de prisioneiros e fidelidade aos acordos. A fé oferecia critérios para a ação política, buscando conter excessos e estabelecer normas em um ambiente tradicionalmente regido pela vingança irrestrita. Mesmo em meio à guerra, a mensagem insistia na responsabilidade moral e na ideia de que o poder deveria ser exercido com moderação. Ao mesmo tempo, o sucesso militar relativo de Medina alterava percepções externas. Tribos que antes viam Maomé como um líder local passaram a reconhecê-lo como uma figura de alcance regional. A autoridade construída não se baseava apenas na força, mas na capacidade de integrar grupos distintos sob regras comuns. A mensagem islâmica mostrava-se flexível o suficiente para dialogar com diferentes tradições tribais, ao mesmo tempo em que impunha um novo horizonte ético. Para a comunidade muçulmana, os conflitos armados foram um período de aprendizado coletivo. A experiência da guerra revelou fragilidades internas, testou lealdades e exigiu amadurecimento rápido. A fé, antes vivida principalmente como resistência diante da perseguição, agora precisava orientar decisões complexas em um cenário de poder crescente. Maomé conduzia esse processo com cautela, consciente de que cada vitória ou derrota moldava não apenas o presente, mas a legitimidade futura da comunidade. Ao final dessa fase, o equilíbrio de forças na Península Arábica começava a mudar. Meca já não podia ignorar Medina, nem tratá-la como um foco isolado de dissidência. A mensagem que nascera como desafio moral havia se entrelaçado de forma inseparável com estratégia, sobrevivência e autoridade. O Islã emergia como uma realidade política concreta, capaz de influenciar alianças, redefinir conflitos e estabelecer novas regras de convivência. O caminho adiante ainda seria marcado por tensões, mas a comunidade muçulmana já não caminhava à margem da história. Ela passava a atuar no centro dos acontecimentos, consciente de seu papel e de suas responsabilidades. Com o passar dos anos, a comunidade estabelecida em Medina deixou de viver apenas em estado de reação. A sobrevivência inicial havia sido garantida, e agora o desafio era consolidar uma ordem estável em meio a um ambiente político ainda volátil. O Islã já não era apenas uma fé compartilhada por um grupo coeso, mas o eixo estruturador de um Estado em formação. Essa transição ocorreu de forma gradual, marcada por tratados, negociações delicadas, rupturas inevitáveis e pela ampliação constante da autoridade de Maomé. Um dos passos mais significativos desse período foi a busca por acordos que regulassem as relações com antigos inimigos e com tribos neutras. A lógica da guerra contínua mostrava seus limites, tanto humanos quanto econômicos. Maomé demonstrou disposição para negociar, desde que os princípios fundamentais da comunidade fossem preservados. Tratados passaram a estabelecer zonas de não agressão, garantias de circulação e reconhecimento mútuo. Esses acordos não representavam submissão,
mas o reconhecimento de que Medina se tornara um polo legítimo de poder. Entre esses pactos, alguns tiveram impacto decisivo ao reduzir a capacidade de isolamento imposta pelos coraixitas. O comércio, antes restrito, começou a se reorganizar em torno de novas rotas e alianças. Tribos que hesitavam em se aproximar passaram a reconsiderar suas posições diante da estabilidade crescente de Medina. O Islã deixava de ser visto apenas como um movimento religioso e passava a ser reconhecido como uma força capaz de garantir ordem, segurança e previsibilidade em uma região marcada pela instabilidade crônica. No entanto, a consolidação do poder não ocorreu sem rupturas. Dentro de Medina, as relações com alguns grupos tornaram-se cada vez mais tensas. A coexistência inicial, baseada em acordos de defesa e convivência, foi sendo testada por interesses divergentes, suspeitas de traição e disputas políticas. Em certos casos, alianças foram rompidas, e Maomé teve de lidar com conflitos internos que exigiam decisões difíceis. Esses episódios revelaram os limites da conciliação em um contexto de pressão externa constante. A autoridade de Maomé, nesse período, tornou-se mais definida. Ele atuava simultaneamente como líder religioso, chefe político e árbitro jurídico. As revelações continuavam a orientar a comunidade, oferecendo princípios gerais, enquanto a aplicação prática exigia discernimento diante de situações inéditas. A justiça passou a ser um elemento central da legitimidade do Estado Islâmico. Decisões não eram tomadas apenas com base na força, mas em critérios que buscavam equilibrar responsabilidade coletiva e direitos individuais. À medida que o Estado se fortalecia, o Islã expandia-se para além dos limites imediatos de Medina. Tribos inteiras aderiam à nova fé, algumas por convicção espiritual, outras por cálculo político. A distinção entre essas motivações nem sempre era clara, mas o resultado era o mesmo: a ampliação da influência de Maomé. A adesão ao Islã implicava inserção em uma ordem mais ampla, com regras definidas e proteção garantida. Essa capacidade de integrar novos grupos foi um dos fatores decisivos para a transformação do movimento em força regional. O prestígio de Maomé crescia não apenas por vitórias militares, mas pela habilidade de administrar alianças e resolver disputas sem recorrer sempre à violência. Sua liderança oferecia algo raro na Arábia da época: uma combinação de autoridade moral e estabilidade política. Para tribos acostumadas a ciclos intermináveis de vingança, a possibilidade de um sistema regulado por normas compartilhadas representava uma alternativa atraente. Com o tempo, até mesmo antigos adversários passaram a reconhecer a inevitabilidade dessa nova ordem. O isolamento de Medina tornava-se impraticável e a ideia de erradicar o Islã pela força parecia cada vez mais distante. A própria Meca, que durante anos liderara a oposição, começava a enfrentar dilemas internos diante da mudança do equilíbrio regional. O poder já não estava concentrado exclusivamente em suas mãos. Internamente, a comunidade muçulmana também se transformava. O período de perseguição forjara uma identidade baseada na resistência. Agora, o desafio era lidar com o sucesso. A administração de recursos, a distribuição de responsabilidades e a manutenção da coesão exigiam maturidade coletiva. As revelações desse período enfatizavam a disciplina, a justiça e a humildade, lembrando constantemente que o poder não deveria ser confundido com um privilégio absoluto. A consolidação do Estado Islâmico em Medina não ocorreu de forma abrupta nem uniforme. Foi o resultado de decisões acumuladas, de respostas adaptativas a crises e de uma liderança que buscava equilibrar princípios e pragmatismo. Maomé não se apresentava como um governante distante, mas como parte da comunidade, compartilhando suas preocupações e reafirmando a centralidade da mensagem acima de qualquer ambição pessoal. Ao final dessa fase, o Islã já havia ultrapassado definitivamente a condição de movimento perseguido. Tornara-se uma força regional capaz de moldar alianças, estabelecer tratados e impor respeito. Medina emergia como um novo centro de poder na Península Arábica, e Maomé como a figura que encarnava essa transformação.
O caminho adiante ainda exigiria escolhas decisivas, mas a base estava lançada. O deserto, que antes fragmentava povos e interesses, começava a ser reorganizado em torno de uma nova visão de ordem, fé e autoridade. Com o fortalecimento de Medina e a ampliação de sua influência, o destino de Meca tornava-se uma questão inevitável. Durante anos, a cidade havia sido o centro da oposição ao Islã, o símbolo de uma ordem que Maomé desafiara desde o início. No entanto, à medida que tratados eram firmados e alianças se reorganizavam, o confronto direto foi sendo substituído por uma expectativa tensa. Meca já não possuía a mesma capacidade de impor sua vontade e muitos de seus líderes começavam a perceber que o equilíbrio de forças havia mudado de forma irreversível. O rompimento de um acordo por aliados dos Quraixitas acelerou os acontecimentos. Para Maomé, esse episódio não foi apenas uma violação política, mas uma quebra de confiança que exigia resposta. Ainda assim, a decisão de marchar sobre Meca foi tomada com cautela. Não se tratava de uma campanha movida por vingança, mas de um movimento destinado a encerrar um ciclo prolongado de hostilidade e estabelecer uma nova ordem. O objetivo era evitar derramamento de sangue sempre que possível e afirmar de forma definitiva a autoridade do Islã na região. Quando o exército muçulmano se aproximou de Meca, a disparidade de forças era evidente. A cidade, que durante tanto tempo simbolizara poder e prestígio, encontrava-se diante de uma realidade para a qual não estava preparada. Muitos habitantes optaram por não resistir, conscientes de que um confronto aberto seria desastroso. A entrada em Meca ocorreu com surpreendente contenção. Ao contrário das práticas comuns da época, marcadas por saques e represálias, Maomé estabeleceu limites claros para a conduta de seus seguidores. O momento mais simbólico dessa conquista não foi militar, mas moral. Maomé entrou na cidade que o havia rejeitado, perseguido e forçado ao exílio, não como um conquistador movido pelo ressentimento, mas como um líder que buscava reconciliação. A maioria dos antigos adversários recebeu anistia. Aqueles que haviam liderado a perseguição e a guerra tiveram a oportunidade de recomeçar, desde que cessassem a hostilidade. Esse gesto teve um impacto profundo, quebrando expectativas e desmontando a lógica tradicional da vingança tribal. A conquista de Meca representou uma virada simbólica central para o Islã. A cidade não era apenas um território estratégico, mas o coração espiritual da Arábia. A Caaba, até então associada ao politeísmo, foi redefinida como um espaço dedicado exclusivamente ao culto do Deus único. As imagens das antigas divindades foram removidas, não como um simples ato de destruição, mas como afirmação de uma nova visão religiosa. A Caaba passava a ser reinterpretada como um santuário monoteísta, ligado a uma tradição mais antiga e universal. Essa redefinição do espaço sagrado teve consequências profundas. Meca deixou de ser apenas um centro tribal e comercial e tornou-se o principal polo espiritual do Islã. A peregrinação, antes marcada por práticas diversas, foi reorganizada em torno de rituais que reforçavam a unidade da fé e da comunidade. O sagrado deixava de ser fragmentado entre deuses e clãs e passava a simbolizar a igualdade de todos os fiéis diante de um único Deus. Politicamente, a conquista consolidou a posição de Maomé como a principal autoridade da Península Arábica. Tribos que antes oscilavam entre alianças passaram a reconhecer a centralidade do Islã. Muitas aderiram à nova fé não apenas por cálculo estratégico, mas pela força simbólica do que havia ocorrido em Meca. A cidade que durante gerações representara a tradição agora estava integrada a uma nova ordem, sem ter sido destruída ou humilhada. O tratamento dado aos antigos adversários desempenhou papel crucial nesse processo. Ao optar pela clemência em vez da punição coletiva, Maomé desarmou resistências e facilitou a integração. Antigos inimigos tornaram-se aliados e antigos líderes tribais passaram a ocupar funções dentro da nova estrutura social. Essa capacidade de absorver e transformar adversários foi um dos elementos mais decisivos para a rápida unificação da região. Religiosamente, o Islã passou a se afirmar como a fé dominante da Arábia.
A adesão em massa de tribos após a conquista de Meca ficou conhecida como um período de delegações, no qual grupos inteiros buscavam estabelecer relações com Maomé e integrar-se à nova comunidade. A mensagem que antes se espalhava lentamente sob perseguição, agora se difundia com velocidade, sustentada por uma combinação de convicção espiritual e estabilidade política. Essa unificação não eliminou todas as diferenças culturais ou tribais, mas ofereceu um quadro comum de referência. O Islã fornecia normas éticas, rituais compartilhados e uma identidade que ultrapassava fronteiras locais. A Península Arábica, historicamente fragmentada, começava a se ver como parte de uma comunidade mais ampla, ligada por crença, práticas e lealdades redefinidas. Para Maomé, a conquista de Meca também teve um significado pessoal profundo. Retornar à cidade de onde fora expulso e transformá-la no centro de sua missão representava o fechamento de um longo ciclo. No entanto, ele não se estabeleceu ali como um governante distante. Continuou a agir como líder acessível, reforçando a ideia de que a autoridade derivava da mensagem e não do local. Ao final desse processo, o Islã havia alcançado um patamar inédito. O que começara como uma pregação solitária tornara-se o eixo religioso e político da Arábia. A conquista de Meca não foi apenas uma vitória territorial, mas a consagração simbólica de uma nova ordem. O deserto, antes dividido por deuses, clãs e rivalidades intermináveis, encontrava-se agora unificado sob uma visão que combinava fé, lei e pertencimento. A história avançava para seus capítulos finais, mas o impacto desse momento continuaria a moldar o mundo muito além da vida de Maomé. Nos últimos anos de sua vida, Maomé encontrava-se no ápice de sua autoridade, mas também diante de responsabilidades cada vez mais complexas. A Península Arábica havia sido amplamente unificada sob o Islã, e a comunidade muçulmana já não lutava pela sobrevivência imediata, mas pela continuidade e estabilidade de uma ordem recém-construída. Esse período foi marcado menos por grandes confrontos e mais por organização, orientação moral e preparação para um futuro que ele sabia não controlar pessoalmente. Com a expansão do Islã, a diversidade interna da comunidade tornava-se mais evidente. Tribos com tradições distintas, recém-convertidos com compreensões variadas da fé e antigos seguidores que haviam atravessado anos de perseguição, precisavam coexistir dentro de um mesmo sistema. Maomé dedicou-se a reforçar princípios comuns que servissem de eixo unificador. Suas mensagens enfatizavam a responsabilidade individual diante de Deus, a justiça nas relações sociais e a necessidade de evitar que o poder recém-adquirido reproduzisse as opressões do passado. Nesse período, a organização da comunidade ganhou maior clareza. Funções administrativas, responsabilidades religiosas e práticas jurídicas passaram a ser mais definidas. Maomé nomeava representantes para diferentes regiões, encarregados de ensinar os princípios do Islã, administrar recursos e resolver disputas locais. Essa descentralização controlada permitia que a comunidade crescesse sem depender exclusivamente de sua presença física, ao mesmo tempo em que mantinha a unidade doutrinária. As mensagens finais revelam uma preocupação constante com o uso ético do poder. Maomé alertava contra a arrogância, o acúmulo injusto de riquezas e o retorno a rivalidades tribais. Ele insistia que todos os fiéis eram iguais em dignidade, independentemente de origem, e que a fé deveria se expressar em ações concretas de solidariedade e justiça. Essas orientações não eram abstratas. Refletiam a consciência de que o sucesso poderia corromper aquilo que a perseguição havia purificado. Um dos momentos mais emblemáticos desse período foi a peregrinação final a Meca, na qual Maomé se dirigiu a uma multidão numerosa. Suas palavras reforçaram princípios fundamentais: a inviolabilidade da vida, a responsabilidade moral, o respeito mútuo e a centralidade de Deus como único referencial absoluto. Esse discurso, lembrado como uma síntese de sua mensagem, funcionou como um encerramento simbólico de sua missão pública. Não trazia novidades doutrinárias, mas reafirmava aquilo que deveria permanecer após sua partida. Apesar da estabilidade aparente, desafios significativos permaneciam.
Algumas regiões ainda apresentavam resistência, e a adesão ao Islã nem sempre era acompanhada de compreensão profunda. Maomé lidava com essas tensões, buscando evitar rupturas bruscas. Ele compreendia que a consolidação da fé exigiria tempo e que o futuro dependeria da capacidade da comunidade de aplicar os princípios recebidos sem sua mediação direta. Nos meses finais, sua saúde começou a declinar. Mesmo assim, continuou a orientar a comunidade sempre que possível, participando de decisões e mantendo contato com seus seguidores. Não houve uma declaração formal e inequívoca sobre quem deveria sucedê-lo como líder político da comunidade, e essa ausência tornaria-se uma das questões mais decisivas da história islâmica. Maomé parecia confiar que os princípios estabelecidos seriam suficientes para guiar a comunidade, mas a realidade mostraria que a transição de autoridade seria tudo menos simples. A morte de Maomé em Medina causou comoção profunda. Para muitos, era difícil conceber uma comunidade sem a presença daquele que fora o eixo espiritual, político e moral durante décadas. A reação inicial foi de incredulidade e confusão. Alguns seguidores relutavam em aceitar que o profeta havia realmente morrido, enquanto outros compreendiam a necessidade imediata de preservar a unidade do grupo. A questão da sucessão emergiu rapidamente como um desafio urgente. Quem deveria liderar a comunidade agora que o profeta não estava mais presente? A ausência de uma definição explícita abriu espaço para interpretações distintas. Alguns defendiam que a liderança deveria permanecer dentro da família de Maomé, enquanto outros argumentavam que o critério deveria ser a capacidade de governar e preservar a unidade. Essas divergências não eram apenas políticas, mas refletiam diferentes concepções sobre autoridade, legitimidade e continuidade da missão profética. Nos dias que se seguiram à morte de Maomé, decisões foram tomadas sob intensa pressão. A necessidade de evitar fragmentação levou à escolha de um líder entre os companheiros mais próximos do profeta. Essa solução imediata garantiu a continuidade do governo, mas não eliminou as tensões latentes. As interpretações divergentes sobre a sucessão plantaram as sementes de divisões que se aprofundariam com o tempo, influenciando a teologia, a política e a identidade do mundo islâmico. Ainda assim, o legado de Maomé permanecia sólido. Ele deixara uma comunidade organizada, uma mensagem estruturada e princípios claros, que continuariam a orientar gerações futuras. Sua morte não representou o fim do Islã, mas o início de uma nova fase, na qual a fé precisaria se sustentar sem a presença direta de seu fundador. O desafio não era pequeno: transformar uma experiência vivida sob liderança profética em uma tradição duradoura, capaz de atravessar séculos e fronteiras. Assim, os últimos anos de Maomé encerram-se com uma combinação de realização e incerteza. Ele havia unido tribos, redefinido o sagrado e estabelecido uma nova ordem moral na Arábia. Ao mesmo tempo, deixava um futuro aberto, no qual seus seguidores teriam de decidir como interpretar e aplicar seu legado. A história do Islã, a partir desse ponto, seria marcada tanto pela força dessa herança quanto pelas disputas em torno de seu significado. Após a morte de Maomé, a comunidade que ele havia estruturado enfrentou o desafio de transformar uma experiência profundamente pessoal e histórica em uma tradição duradoura. O impacto de sua vida não se limitava à Arábia do século VII. Em poucas décadas, a mensagem que ele proclamara ultrapassaria fronteiras culturais, linguísticas e políticas, dando origem a uma das maiores civilizações da história. O legado de Maomé, no entanto, não pode ser compreendido de forma simples ou unidimensional. Ele se construiu ao longo do tempo, moldado por interpretações religiosas, disputas políticas e leituras históricas diversas. A expansão do Islã após sua morte foi surpreendentemente rápida. Sob a liderança dos primeiros sucessores, a comunidade muçulmana avançou para além da Península Arábica, alcançando regiões que faziam parte de antigos impérios enfraquecidos por conflitos internos. Síria, Egito, Mesopotâmia e Pérsia tornaram-se parte de um novo mundo islâmico em formação.
Essa expansão não ocorreu apenas pela força militar. Em muitos casos, populações locais viam na nova ordem uma alternativa mais estável a sistemas opressivos e desgastados. O Islã oferecia um quadro jurídico relativamente claro, certa tolerância religiosa e uma administração menos onerosa do que a de seus predecessores. A figura de Maomé permaneceu central nesse processo. Ele não era visto apenas como fundador, mas como referência ética e normativa. Seus ensinamentos, preservados na tradição e no Alcorão, tornaram-se o ponto de partida para a construção do direito islâmico, da teologia e das práticas sociais. A vida do profeta passou a ser estudada, narrada e reinterpretada, servindo como modelo de conduta tanto para líderes quanto para fiéis comuns. Essa centralidade garantiu coesão, mas também abriu espaço para diferentes leituras sobre o que significava seguir seu exemplo. Religiosamente, Maomé é compreendido pelos muçulmanos como o último de uma longa linhagem de profetas, responsável por restaurar a mensagem monoteísta em sua forma final. Essa crença confere à sua missão um caráter universal, que transcende o contexto histórico imediato. Ao mesmo tempo, a ênfase em sua humanidade, presente na tradição islâmica, reforça a ideia de que sua vida oferece um modelo praticável e não uma figura distante ou inacessível. Essa combinação de transcendência e humanidade é um dos elementos mais marcantes de seu legado religioso. Politicamente, a herança de Maomé revelou-se mais ambígua e complexa. Ele havia reunido em sua pessoa funções religiosas, jurídicas e governamentais, criando um precedente difícil de reproduzir. Após sua morte, a tentativa de preservar essa unidade gerou debates intensos sobre autoridade e legitimidade. As diferentes interpretações sobre quem deveria liderar a comunidade deram origem a divisões duradouras que moldaram a história islâmica de forma profunda. Essas disputas não apagaram sua influência, mas demonstraram como sua figura podia ser invocada de maneiras distintas para justificar projetos políticos divergentes. Culturalmente, o impacto do Islã inspirado por Maomé foi vasto. A civilização islâmica tornou-se um espaço de circulação de saberes, conectando heranças gregas, persas, indianas e árabes. Centros urbanos floresceram, bibliotecas foram fundadas e o conhecimento foi preservado e ampliado. A língua árabe ganhou projeção como veículo de ciência, filosofia e literatura. Embora Maomé não tenha sido um governante imperial no sentido clássico, sua mensagem criou as bases para uma cultura que valorizava o saber como forma de aproximação do divino. Ao longo dos séculos, a figura de Maomé também foi objeto de olhares externos, muitas vezes marcados por incompreensão ou hostilidade. Em contextos cristãos medievais, ele foi frequentemente retratado de forma distorcida, associado a imagens de heresia ou impostura. Com o avanço dos estudos históricos modernos, essas leituras passaram a ser questionadas, dando lugar a análises mais cuidadosas, que buscam compreender Maomé dentro de seu contexto social e cultural. Ainda assim, as interpretações permanecem variadas, refletindo tanto perspectivas acadêmicas quanto sensibilidades religiosas. Entre fé e história, Maomé ocupa um espaço singular. Para os crentes, ele é o mensageiro de Deus, cuja vida possui significado espiritual eterno. Para historiadores, é uma figura histórica que atuou em um momento específico, respondendo a desafios concretos e moldando uma nova ordem social. Essas abordagens não são necessariamente excludentes, mas revelam a complexidade de interpretar alguém cuja influência ultrapassa os limites tradicionais da análise histórica. O legado de Maomé também se manifesta na persistência do Islã como força viva no mundo contemporâneo. Práticas religiosas, códigos éticos e estruturas sociais continuam a se referir à sua vida e ensinamentos. Ao mesmo tempo, debates modernos sobre política, identidade e convivência plural frequentemente recorrem à sua trajetória para justificar posições diversas. Isso demonstra que sua herança não está confinada ao passado, mas permanece em constante diálogo com o presente. Ao olhar para o conjunto de sua vida e de seus efeitos, torna-se evidente que Maomé foi mais do
que um líder religioso ou um reformador social. Ele foi o ponto de convergência de transformações profundas que alteraram a maneira como milhões de pessoas compreenderam Deus, a comunidade e o poder. Seu legado não se resume à expansão territorial do Islã, mas à criação de uma visão de mundo capaz de atravessar séculos, adaptar-se a contextos distintos e continuar a gerar sentido. Assim, a história de Maomé encerra-se não com sua morte, mas com a continuidade de sua influência. Entre devoção e análise crítica, entre tradição e interpretação, sua figura permanece central para a compreensão de uma das maiores experiências civilizacionais da humanidade. O homem que surgiu em Meca, em meio a tribos fragmentadas e crenças múltiplas, deixou uma herança que uniu desertos e impérios, moldando o curso da história de forma duradoura e profunda.